Pessoal, vamos começar mais um podcast e aqui nós vamos estar tratando de um tema que nós realizamos no podcast anterior. Eu vou deixar esse outro podcast aqui no link bem na descrição, tá? Ou no final desse vídeo aqui. Assim que terminar esse podcast aqui, você vai ir pro outro podcast que foi o primeiro desse. Então, se você está começando por esse, não tem problema. Você pode acessar esse outro episódio que nós gravamos no final desse vídeo aqui, né? E nós estamos aqui com o pastor Marcelo, que é o nosso pastor aqui, presidente da Igreja Batista Central de Lavras. E o pastor, ele vai se apresentar de novo, né? Porque tem muitas pessoas que talvez estão acessando o canal e não conhecem ele ainda, mas ele é nosso pastor. Pastor, a palavra é toda do Senhor. Obrigado, meu irmão Ed Rodrigo, por Amém. essa oportunidade de novo, esse trabalho importantíssimo aí de nós levarmos o Evangelho e o conhecimento de Deus via redes sociais. Então, meu nome é Marcelo Silva de Oliveira, sou pastor aqui junto com outros irmãos aqui da IBCL, né? Cuidamos aqui do povo de Deus que se congrega aqui. E nós temos uma pregação, né, em um domingo anterior aí, não me lembro a data, em que nós tratamos desse assunto. Isso. Dízimos e ofertas dentro do assunto mordomia cristã. E nós decidimos fazer esse podcast em duas partes. A parte 1 já foi, agora a parte 2, para nós esclarecermos, porque é um tema polêmico, há pessoas que distorcem para um lado e para o outro, e nós queremos ver aqui dentro da Bíblia exatamente como a Bíblia trata disso. Como eu disse, esse tema, dízimos e ofertas, ele está dentro de um tema mais geral, Correto. que no estudo de teologia se chama mordomia cristã. Uhum. A mordomia cristã é o estudo de tudo que um homem e uma mulher de Deus, cristãos, podem fazer para servir a Deus e ao próximo. Então, mordomia é a ideia de aquele servo, né, o mordomo, que cuida da casa de um dono. Uhum. Então, a gente pensa a igreja como a casa de Deus. Correto, pastor. E cada um de nós, não só o pastor, todos nós, cada um de nós, cada membro da igreja, é um mordomo da casa de Deus. Ou seja, é alguém que cuida, que administra a casa de Deus, cada um com seu dom, com seu talento, com sua possibilidade. Então, todos nós somos mordomos da casa de Deus. Né? Aquela figura mesmo do mordomo como o administrador da casa. Uhum. A casa não é dele, mas ele Mas, cuida dela como se fosse dele. Esse é o correto. mordomo, né? Quando é mulher, é governanta, que se chama. Uhum. Faz a mesma função. Então, nós dizemos, né, a Bíblia não tem essa palavra mordomo, mas a ideia está na Bíblia. Que a casa de Deus, como o próprio nome diz, é de Deus. Então, a igreja é a casa de Deus, não é o homem que é o dono da igreja. O dono da igreja é Deus. Ele é o dono da casa. Por isso é casa de Deus. Mas Deus não está aqui na terra para cuidar da sua casa. Verdade. Então, ele designa para nós, ele nos dá esse privilégio, essa honra, essa oportunidade de nós cuidarmos da casa dele. E nós não é só pastores, não é só diáconos, não é só líderes de ministério, é todo cristão membro de uma igreja, que tem uma tarefa a fazer. E quando a gente pega esse tema, mordomia cristã, que não envolve só dinheiro, nem principalmente dinheiro, envolve como que eu faço para servir a Deus e aos irmãos na casa dele, nós aí dentro colocamos dízimos e ofertas. Então, dízimos e ofertas é uma das maneiras de eu ser um mordomo. Uhum. Não é a única maneira, nem a principal. Até porque se fosse assim, né? Se fosse só com essa contribuição, né? Quem queria Quem queria fazer? cuidar, né? Manutenção, né? Então Exatamente. não. Exatamente, essa é a ideia. Então, todas as pessoas que fazem algum serviço na casa de Deus, exercem algum ministério, não importa se é muito, é pouco, ele é um mordomo. Ele está exercendo a mordomia cristã. Uhum. E a gente sabe que isso deve ser feito aí com toda dedicação, todo carinho, né, com excelência. E dentro disso, uma das maneiras pelas quais eu posso servir a Deus é com dízimos e ofertas. Então, nós já falamos sobre ofertas, né? Nós já tratamos no podcast anterior sobre Ali. ofertas. Lá também nós falamos sobre como que a IBCL aqui lida com isso, com dinheiro, né? Que a gente não vigia ninguém, que a gente não exige que ninguém faça dízimos e ofertas, que a gente não obriga ninguém a fazer dízimo e oferta, que a gente não fica monitorando quem é dizimista, quem é ofertante. Nós não fazemos isso. As pessoas, elas devem prestar contas a Deus, né?
Isso é uma coisa muito importante. A gente, como igreja aqui na IBCL, vou até rememorar algumas coisas aqui, nós não forçamos nem constrangemos ninguém a ofertar ou dizimar na igreja, ou mesmo a servir em qualquer posição. As pessoas são voluntárias, elas servem se elas quiserem, e na medida que elas podem e querem, é a mesma coisa, dízimo e oferta se elas quiserem, como elas quiserem. Nós não obrigamos ninguém a fazer isso. Isso é até importante falar hoje, porque muitas pessoas têm a ideia errada de que todas as igrejas não católicas, né, evangélicas, vamos dizer assim, se bem que esse termo evangélico hoje é complicado, né, porque tem igrejas que são chamadas evangélicas e não são igrejas de Jesus Cristo, são seitas, né? São falsas igrejas. Mas vamos falar assim, igrejas não católicas, e como nós que somos uma igreja batista, eles vão achar que nós somos iguais a outras igrejas aí que vão ficar pedindo dinheiro, obrigando a pessoa a contribuir, forçando a pessoa a contribuir. Isso é um erro gravíssimo de quem pensa assim. Deveria ser mais cuidadoso e não julgar temerariamente por aparências, né? Porque tem algumas chamadas igrejas que fazem isso, não quer dizer que todas fazem, né? Há muita diferença entre igrejas verdadeiras e igrejas erradas, falsas, né? A igreja falsa e errada, ela é diferente, pior do que a igreja verdadeira. A igreja verdadeira e bíblica, ela é uma igreja que todos deveriam conhecer, porque é a igreja que está na Bíblia, é a igreja de Jesus Cristo, a igreja verdadeira e correta, a igreja que está na terra, onde Deus está, onde é a casa de Deus. E nós aqui na EBCL somos uma igreja verdadeira e correta. Se você vier nos visitar, participar aqui, você não vai ser obrigado, constrangido, a fazer qualquer coisa aqui, nem dízimo, nem oferta, nem servir em alguma coisa, nem participar de ministério. O reino de Deus as pessoas fazem por voluntariedade. Eu quero servir a Deus e eu me ofereço para servir a Deus. Eu quero entregar uma oferta, eu quero entregar um dízimo. Eu faço porque eu quero. Ninguém me obriga, ninguém me constrange, né? É uma decisão de cada um. E é importante isso, né, pastor? Porque cada pessoa ali, né, ela vai servindo, né? Ela vai se encontrando ali, né, entre os ministérios que tem dentro da igreja e a partir disso ela vai ali se voluntariando ou mesmo assistindo o culto, né, caso não queira tá servindo, igual o senhor explicou muito bem. Então é muito importante ter esse discernimento, né? É muito importante ter isso em mente, isso aí que o senhor explicou. Uma coisa importante também, meu irmão, é com relação ao fato de que tem pessoas que elas não podem nem dar dízimo, nem dar oferta, nem servir em ministério nenhum, elas só podem assistir os cultos. Essa pessoa não é desprezada por nós, porque há situações em que a pessoa está impossibilitada, ela está doente, o cônjuge não permite, isso acontece com muitas mulheres, né? O marido não permite que ela dê um centavo na igreja, porque o marido acha que a igreja vai explorá-la e tal. Uma ideia errônea, né? Esse marido está errado, ele está julgando temerariamente, né? Verdade. Ele julga todos pelos errados, ele pega os errados e fala que todos são errados, um gravíssimo erro, né? Gravíssimo erro quem faz isso. Então essas mulheres ficam impedidas também de servir em ministérios, porque o marido não deixa, o marido não quer que ela participe muito da igreja. Então há pessoas doentes, como eu falei, ou outra impossibilidade, está passando por uma dificuldade na vida, uma limitação, que eles vão assistir culto só. Eles não são desprezados por isso. Nós não desprezamos. É como eu disse. Nós não desprezamos. Eu não dou nenhum dinheiro na igreja, nem dízimo, nem oferta. Eu não faço nada na igreja, só assisto o culto. Nós não desprezamos. É bem-vindo, é irmão, é irmã. Se for uma pessoa que tem o coração correto, que está aqui para aprender mesmo, para crescer mesmo, nós damos o maior valor. Né? E essa pessoa vai crescer, lógico, naquele momento da vida ela vai estar só recebendo, né? Isso. Mas em outro momento, provavelmente, ela vai ter o prazer de servir, né? De dar, né? A Bíblia fala que é melhor dar do que receber, né? Ninguém nunca foi honrado porque recebeu alguma coisa. Todo mundo é honrado porque deu alguma coisa. É verdade. Né? Então, em algum momento, ela vai poder fazer isso. E mesmo que ela não possa nunca mais, né? Porque ela está na velhice, está na doença, está na impossibilidade,
mas ela deve continuar assistindo os cultos, participando, à mesma distância, temos os canais da igreja, isso é muito importante, né? É Hoje importantíssimo isso. qualquer um pode assistir culto, né? Qualquer um. Em qualquer lugar do mundo, né? É Estava verdade. lá no Canadá e nós estávamos participando dos cultos da igreja lá no Canadá, como se estivéssemos aqui, né? Pois é. É, e é interessante, né, que mesmo a pessoa, né, distante, igual nós temos membro que é daqui da igreja, que é de outra cidade, que Sim, oferta, dizima aqui na igreja, é uma forma de contribuição. Mesmo a pessoa distante, ela consegue ali estar contribuindo, consegue fazer parte, né, da igreja em si, de sim. alguma forma, né? É até importante esse ponto aí, de novo, vamos frisar, faz parte do assunto. Existe uma maneira do pessoal falar sobre obra missionária, que se aplica aqui ao que nós estamos falando. Então, existem os missionários que vão levar o evangelho normalmente para lugares que não têm o evangelho. Então, nós temos aqui na igreja o apoio que nós damos aqui à missionária Dirce, que está lá em Uganda, na África. Ela está lá pregando o evangelho lá para o pessoal de uma região lá do país chamado Uganda. Tem também uma pessoa da África, a Dirce é brasileira e foi para lá, né? Mas tem um missionário autóctone, né, que é um missionário do próprio lugar, que o pastor Valder está também em contato. É um Uhum. missionário africano de Moçambique que atua na pregação do evangelho em Moçambique, numa região onde não tem tanta pregação do evangelho, então ele é um moçambicano que prega o evangelho para o pessoal de Moçambique. Então é missionário Interessante também. isso. A gente chama de missionário autóctone, né? É um missionário do próprio lugar. A Dirce é um missionário brasileiro que foi para lá, mas o pastor, me esqueci o nome dele, é um missionário, né? Um evangelista que está pregando lá. Então, alguém fala assim: eu queria ajudar a Dirce e esse pastor. Mas eu não posso ir lá em Uganda pregar o evangelho. Eu não posso ir em Moçambique pregar o evangelho. Eu estou no Brasil, não tem jeito de eu ir lá. O que eu posso fazer? Orar. A gente sempre fala que é o principal. Uhum. Orar para que haja sucesso, para que as pessoas se convertam, para que ele seja guardado do mal, ela guardada do mal. E contribuir financeiramente. Então, Importantíssimo isso. o pessoal que apoia missões fala o seguinte: existe 3 maneiras de você fazer missões, a obra de Deus. Fazendo a obra, você pregando, você cuidando de vidas, orando por quem faz isso e contribuindo financeiramente com quem faz isso. Porque nós estamos na Terra e aqui na Terra precisamos de dinheiro. Por exemplo, esse pastor, ele evangeliza principalmente crianças em Moçambique. Mas para ele fazer as crianças irem aonde ele está, né, onde seria o local que ele tem para poder pregar, ele precisa ter comida. Porque pela comida ele atrai as crianças vão, porque tem comida para comer. Uhum. Então, a comida tem que ser comprada. Então, alguém tem que dar a oferta para ele ir lá no mercado lá e comprar a comida. Precisa de dinheiro. Então, eu Com posso certeza. contribuir financeiramente. Eu deposito na conta dele, ele vai lá e compra, depois presta contas, filma mostrando o trabalho. Até agora, ele faz a pregação ao ar livre. Quando chove, eles vão para debaixo de uma árvore que tem lá. Uma árvore lá grande. Eles vão para debaixo lá, levam as crianças e tá caindo a chuva, eles estão lá com as crianças debaixo, pregando evangelho, fazendo brincadeira, dando comida, ou esperando a chuva passar. Isso é ruim. Então ele quer construir um galpão lá. Uhum. Para isso ele precisa comprar um material de construção. É verdade. Para isso precisa de dinheiro. Então, o que a gente faz? Eu não posso ir lá pregar o evangelho. Eu já estou orando, ok? Mas se eu posso, eu também vou enviar uma oferta para ele. Para ele chegar lá e comprar a telha, comprar o tijolo, comprar o cimento para fazer o galpão. Depois ele vai filmar, prestar contas para nós. Isso se aplica à igreja. Né? Eu não posso estar no púlpito da igreja pregando, ministrando louvor. Eu não posso estar na mídia aqui veiculando os cultos e os eventos da igreja. Eu não posso estar cuidando das crianças. Eu não posso estar fazendo isso, não posso estar fazendo aquilo, mas eu posso ofertar. Eu posso dar o meu dízimo. Porque aí eu vou ajudar quem faz. Por exemplo, nós estamos na mídia, né? Fazendo esse momento aqui. Nós sabemos que é muito caro tudo isso aqui. Com Né? certeza. A nossa mídia, por exemplo, tomando toda ela, em todos os equipamentos que tem aqui, só de equipamentos aqui, a preços de hoje,
considerando inclusive a estrutura que está aqui na igreja, né, para apoio, Uhum. deve estar estimando aqui a preços de hoje, beirando R$ 300.000. Com certeza. R$ 300.000. Se nós não tivéssemos esses R$ 300.000, como que a gente ia ter essa mídia aqui? Se você vier nos cultos aqui, você vai estar com um som excelente, com um telão excelente, iluminação. Você vai ter aqui nos canais do YouTube, você tem todo um sistema de controle aqui, equipamentos, computadores, mesas de som e uma série de equipamentos. E esse momento aqui, tudo isso custa dinheiro. Nós não vamos chegar lá na loja de eletrônicos e falar, dá de graça pra gente. Eles não vão fazer isso. A gente tem que comprar. É E verdade. só se compra as coisas com dinheiro. Então, eu não posso estar fazendo o trabalho da mídia, mas eu posso ofertar para que a mídia tenha os equipamentos e, inclusive, pessoas, né? Às vezes a gente tem até que fazer pagamento para determinados serviços, eventualmente, né? Manutenção, Troca de equipamento, troca de equipamento e etc. A gente precisa de pagar profissionais para isso. Então, a oferta financeira ela é uma das maneiras pelas quais eu posso participar da obra de Deus. Inclusive, quando você vai na Bíblia, nas listas dos dons que Deus dá à igreja, né? São 3 listas, né? Efésios 4, 1 Coríntios 12 e Romanos 12. Em especial na lista de Romanos 12, lista de dons que Deus dá aos cristãos, em Romanos 12 está especificamente o dom de contribuição. Romanos 12, 8. O que contribui financeiramente, o contexto aqui é contribuição financeira, faça isso com liberalidade. Ou seja, a Bíblia está dizendo, seja generoso. Não seja pão duro, não seja avarento, não. Olha só, você ver. Seja liberal, seja generoso. Por quê? Porque é preciso. Se não tivesse pessoas generosas na igreja, nós não estaríamos aqui. Não poderíamos funcionar, não poderíamos existir. E o interessante, né, pastor, quando a pessoa oferta na casa de Deus ali, né, e é uma igreja correta, é uma igreja certa ali, as coisas começam a progredir, né? As coisas começam a andar e tudo mais, né? O pessoal que vem nos visitar, hoje nós temos estacionamento, tem construção de um galpão, 2 ali, né? Futuramente a gente vai ter uma sala também melhor, pra gente tá fazendo as gravações. Então, tudo isso, olha só, está sendo revertido para a obra de Deus, para a gente alcançar mais vida e dar mais conforto para os irmãos. Né? As cadeiras aqui na igreja são boas. Então, esse é todo o cuidado que tem para a obra de Deus. Quando você está ali investindo na obra do Senhor, quando você está fazendo isso, você precisa acreditar no poder de Deus em relação a isso. Porque, querendo ou não, se Deus está abençoando você para isso, sabe? Você tem um poder ali, né, pastor? A pessoa tem ali um poder de declarar a bênção, de orar, de estar junto, de estar orando para que o ministério cada vez mais cresça. Sim, né? Isso é muito importante. Algumas pessoas falam assim, Deus não precisa de dinheiro. Nós não estamos no céu. Exatamente. Nós estamos no planeta Terra. Deus não precisa de dinheiro, mas a obra de Deus que está na Terra precisa de dinheiro. Então, uma pessoa que fala assim, uma pessoa esses dias atrás me falou assim, Deus não precisa de dinheiro, por isso que eu não dou dinheiro na igreja. É um pensamento errado, né? A pessoa, ela está falando uma maluquice, né? Ela não sabe o que ela está falando, né? Com certeza. É um sofisma isso, né? É uma argumentação que parece verdadeira, porém leva a uma conclusão errada. Deus não precisa de dinheiro, por isso que eu não dou dinheiro na igreja. Ora, mas Deus manda o dinheiro do céu para cá? Você já viu alguma igreja na face da terra que recebe, que o dinheiro cai do céu, assim, puf, cai na mesa do tesoureiro da igreja, assim, aquele polada de dinheiro, assim, todo mês está caindo lá, ou então Deus manda um pix do céu para a conta da igreja, lá no banco? A pessoa está falando uma tolice, né? Ele não sabe o que ele está falando, não né? sabe o que tá falando. Um tolo falando, né? Ele está falando isso porque ele é avarento, ele é pão duro, né? Ele não quer falar, eu sou avarento e por isso eu não dou dinheiro na igreja. Então ele fala uma fala aparentemente piedosa, né? Como se Deus não precisa de dinheiro, como se fosse uma teologia, para justificar a avareza dele. Com certeza. A obra de Deus na terra precisa de dinheiro. E isso é tão verdade que quem faz as suas ofertas e seus dízimos, a Bíblia tem promessas específicas de bênção para essa pessoa. Com certeza. Nós vamos dizer assim, alguém fala, mas se eu não der oferta e não der dízimo, eu vou ser amaldiçoado? Não. Não vai ser amaldiçoado. Vai ficar no zero. Vai ficar no zero.
Eu não dou um centavo na igreja, eu nem de dízimo nem de oferta, eu não faço nada na igreja, eu não movimento nem uma cadeira na igreja, eu não pego nem um papel no chão, eu não faço nada. Eu vou lá, assisto o culto e vou embora. Você é amaldiçoado por isso? Não, de jeito nenhum. Claro que não. Mas se eu fizer alguma coisa, se eu ajudar na igreja, se eu cooperar na igreja, se eu servir na igreja, se eu der oferta na igreja, se eu der dízimo na igreja, eu vou ser abençoado. Tem algumas pessoas que pensam que ou a gente é abençoado ou a gente é amaldiçoado. Não é assim. Uhum. Eu posso não ser abençoado, mas também não ser amaldiçoado. Eu estou na neutralidade, no zero. Verdade. Não tenho maldição, mas também não tenho Um bênção. pensamento errôneo, né, que a pessoa tem ali, né? Pensamento errôneo. A gente vai aqui, por exemplo, para 2 Coríntios 9, onde fala de oferta, e está escrito assim, né? Eu vou ler o texto todo, para a gente até relembrar o que a gente falou e pegar o gancho por dízimo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. E isto afirma, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Paulo está falando de oferta financeira aqui. Especificamente uma oferta para ajudar os cristãos da cidade de Jerusalém. Nesse tempo aqui, a cidade de Jerusalém estava passando por uma grande pobreza. A pobreza estava generalizada na cidade de Jerusalém. Todo mundo estava passando dificuldade, inclusive os cristãos da igreja de Jerusalém. E Paulo, então, estava levantando ofertas em dinheiro nas igrejas, nas outras igrejas, no caso aqui é Corinto, para pegar esse dinheiro e levar para Jerusalém para que fosse possível esse dinheiro comprar comida e o que mais fosse preciso para a igreja de Jerusalém. Ele não estava levantando oferta para o povo de Jerusalém, para todo mundo, não. Estava levantando oferta para a igreja. Cristão ajudando cristão. Porque tem gente que pensa que a igreja tem que fazer caridade para todo mundo. Isso não está na Bíblia em lugar nenhum. Se a gente conseguir fazer uma caridade para além da igreja, faremos. Com Mas certeza. a Bíblia diz que a primeira necessidade de caridade é para os irmãos. Então, igreja ajuda igreja, cristão ajuda cristão em primeiro lugar. Pastor, é interessante, né, só puxando esse gancho aí, que as pessoas, elas têm essa visão. É a igreja, então tem que fazer a obra na rua, tem que fazer cesta básica para todo mundo. Cesta básica para todo mundo. Olha só como que uma coisa é complicada, né? Porque como tem várias pessoas, né, que julgam a igreja, generaliza, na verdade, né? Elas vão generalizar um pastor ou alguma igreja que fez alguma coisa errada, generaliza ali para todo mundo. A mesma coisa são as pessoas que estão na rua. Às vezes aquela pessoa lá tá no vício, tá fazendo um monte de coisa errada. Aí, o que acontece? Por causa dessa uma pessoa, as outras que são boas também vai sofrer um impacto. Porque, querendo ou não, isso vai generalizando ali as pessoas e acaba que, eu não dou mais a comida ali pra pessoa, porque vai pegar e trocar lá na biqueira. Então, é uma via de mão dupla, né? Então, e olha só, o interessante que fala que precisa ser primeiro para quem? Para os irmãos ali da igreja, né? Para os irmãos que estão junto, que tá ali acompanhando os cultos, que tem ali um compromisso com a obra de Deus. Então, isso é muito interessante. Outra coisa, pegando até o gancho, aproveitando isso, algumas pessoas falam assim, eu não dou dízimo e oferta na igreja. Eu pego o dinheiro que eu posso ajudar e dou para o mendigo da rua, para o pobre, para a pessoa que está necessitada lá fora da igreja. Mas ele participa da igreja. Eu estou falando de pessoas que são da igreja, membros da igreja, assiste os cultos, participa dos cultos, pede oração, recebe bênçãos, tem a igreja funcionando, assiste o YouTube, ou seja, toda a estrutura da igreja, todos os ministérios da igreja, todas as pessoas da igreja estão servindo ele está se beneficiando da igreja, mas não dá um centavo na igreja, pega o dinheiro da igreja e dá lá fora. Isso é um absurdo. Absurdo. Isso é um absurdo. Eu não estou dizendo que ele não pode ajudar os de fora. Pode, mas primeiro os de dentro. Com certeza. É como se tivesse um irmão passando necessidade, aí você pega um estranho e dá o dinheiro pro estranho. Não dá pro seu irmão. Absurdo. Por quê? Por que a pessoa faz isso? Depois nós podemos conversar. Mas antes disso, a Bíblia fala, fazei o bem a todos, mas primeiramente aos da família da fé.
Então, o ensino bíblico, o mandamento bíblico você pode ajudar as pessoas, mas depois que você ajudou os seus irmãos da igreja e a própria igreja. Depois que você colocou o seu dinheiro, o seu tempo, as suas forças na igreja e supriu a igreja que você faz parte, se sobrar, e se você quiser, você vai ajudar os de fora. E mais, essa atitude, ela denuncia uma maldade de coração. Porque essa pessoa não confia na igreja que ela está. Ela acha que se der o dinheiro ali, eles vão roubar o dinheiro, vai usar mal. Então ele está acusando a liderança da igreja de inepta, desonesta, administra mal. Bom, mas como é que ele conhece as pessoas para falar isso? Ele está lá, ele é o conselho fiscal da igreja? Ele faz parte da diretoria? O que ele está vendo que está usando errado ali? Ele tem alguma prova que o dinheiro está sendo mal usado? Tem alguém roubando? Administrando mal? Então essa pessoa está fazendo o quê? Ela está fazendo uma difamação, uma calúnia contra a liderança da igreja, contra os ministérios da igreja. E ela está demonstrando que o coração dela não está com a igreja. Ela quer usufruir de graça do trabalho dos outros, o que é uma maldade de coração. É a mesma coisa que você vai no restaurante, senta na mesa, debaixo do teto do restaurante, o restaurante paga o IPTU, comprou aquele lote, construiu aquele prédio, ou paga aluguel, paga os cozinheiros, paga o supermercado que fornece a comida, comprou as mesas, paga o ar-condicionado, paga a CEMIG, paga a Copasa, tem todos os gastos para você sentar ali e comer. Aí você sai e paga a conta no outro restaurante. Não, eu vou pagar lá para outro restaurante, viu? Não, mas eu comi aqui, ué. Não, mas eu vou pagar no outro lá. Não, eu vou dar pro cara que tá passando na rua ali, ó. Não, mas você comeu aqui, ué. Você tem que pagar aqui, ué. Você tá sendo servido aqui, nós que estamos te servindo. Não, mas eu vou dar dinheiro para aquele lá, porque eu acho que ele merece mais que você. Isso é uma enorme injustiça. Essa pessoa que faz isso, ela tinha que pôr a mão na consciência. Verdade. Ela está fazendo errado. Se ela não confia naquela igreja, sai dela, ué. Exatamente. O que está fazendo ali? Se não confia na liderança daquela igreja, não confia na diretoria, não confia nos ministérios, ou não entende que o que ela recebe ali é bom, sai dali, ué. Vai procurar outra. Pastor, e isso é importante, né? Porque na Bíblia temos alguns versículos ali, né, que falam, ó, se teu olho for bom, todo o resto do teu corpo será bom. Então tudo começa ali. A pessoa começa vendo. Aí excelente versículo. Se ela não processar aquilo que ela está enxergando, aquilo que ela está observando, aquilo que ela está vendo, o que acontece? Já começa a gerar, o diabo começa a soprar lá na cabeça dela. E aí entra pro coração, o coração começa a ficar endurecido, aí já tem uma brecha aberta. Isso aí, meu irmão, é de extremamente importante. O diabo vem o versículo exato. O olho da pessoa é mau. O olho da pessoa é mau. Por quê? Vamos dar um exemplo, vou falar de mim aqui. A pessoa chega, me vê aqui na igreja, né, como pastor. Aí vê que eu moro numa casa boa. Minha casa é muito boa. Muito boa. Aí, nossa, que casão que o pastor Marcelo tem. Aí o olho dele é mau. A cabeça dele é influenciada por Satanás. Ele começa a fazer juízo temerário. Isso aí ele pega dinheiro da igreja. Tá vendo aí? Eu não vou dar dízimo e oferta na IBCL não, porque o pastor Marcelo vai pegar esse dinheiro e vai pôr nas coisas dele. Vai construir essa casa com dinheiro da igreja. E se eu aparecer com um carro melhor um dia, né? Aí tá vendo, comprou o carro com dinheiro da igreja. E se eu vou pro Canadá, né? Tá vendo, tá viajando com dinheiro da igreja. Pois é. E se eu vier com sapato novo, tá vendo, comprou o sapato com dinheiro da igreja. Não sei mais o que ele vai falar com dinheiro da igreja, né? Mas ele não sabe quem sou eu. Aí. Não conhece. Ele não sabe que eu sou professor da UFLA. Que o meu salário é alto, que eu sou professor titular, doutor. Ele não sabe que eu sou de família rica, que tenho herança. Ele não sabe disso. Ou se sabe, ainda pensa assim, ora, se ele não sabe, por exemplo, que eu não tenho salário. Eu não tenho salário aqui, nunca tive. Estou aqui há muitos anos como pastor, tanto auxiliar agora como presidente, nunca tirei um centavo de salário. Até poderia, porque eu trabalho, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Isso está se referindo, inclusive, a ministérios pastorais. Mas eu tenho renda fora, eu tenho renda pela UFLA. Eu tenho salário pela UFLA. Pois é. Tenho renda por empresas da minha família. Então, eu não preciso, por isso que eu abdico. Mas a pessoa com o olho mau, com o coração mau, que tem inveja no meio também, pessoa invejosa. Com certeza. E ela começa a falar isso e pensar isso. Né? Então, a pessoa tem que ser muito cuidadosa
Muito cuidadosa. Além de eu não ter salário, eu sou dizimista aqui. Eu sou ofertante aqui. Minha Oferta o tempo. Oferto meu tempo, oferto minhas forças, oferto dinheiro. Muitas vezes a oferta que eu dou em dinheiro aqui é maior do que o meu dízimo. Já aconteceu isso inúmeras vezes. Eu não sou só dizimista. Todo mês 10% da minha renda está aqui dentro. Mas muitas vezes, além dos 10%, eu dei mais 10, 20, 30. Eu já dei salário inteiro, do mês inteiro, 100%. Então, as pessoas elas têm que tomar muito cuidado com esse mundo, porque o mundo é muito mau. E as pessoas têm olho mau também. A pessoa, ela olha e pela inveja dela, pela maldade do coração, ela começa a falar essas coisas. O pior é se contaminar outros, né? Pastor. Eu estou falando isso até porque há pouco tempo atrás aconteceu isso. Uma pessoa falou que eu construí casa com dinheiro da igreja. Misericórdia. Chegou aos meus ouvidos. E aí isso aí ele falou para outro e para outro e para outro. E as pessoas, infelizmente, têm uma tendência de acreditar mais na mentira do que na verdade, né? Se você falar uma verdade, a verdade ela não é tão acreditada como a mentira. Você fala uma mentira, um monte de gente acredita. Você fala uma verdade, né? É perigoso eu ter falado isso aqui, essa verdade aqui, gente não acreditar. Continuar falando mentira e mentira e mentira. Mas assim, essa pessoa vai prestar contas a Deus. Né? Com certeza. Eu não estou preocupado com isso. Estou só alertando para que a pessoa que está nos ouvindo não seja vítima dessa maldita boca que calunia e difama os servos de Deus. Né? E eu estou falando de mim, mas eu podia falar que praticamente todo mundo aqui na igreja faz serviços voluntariamente. Com certeza. E a remuneração virá de Deus, né? A remuneração não, a recompensa. A recompensa vem de Deus. Vem de Deus. A gente fala que ninguém trabalha de graça para Deus, né? Deus paga muito bem quem trabalha para ele. E Deus sabe recompensar quem trabalha para ele. Aliás, pegando sobre isso o gancho, né? Falando aqui, terminando aqui, depois eu quero pegar o gancho de Neemias. Aquele que semeia pouco, pouco também se fará. O que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não com tristeza ou por necessidade, por obrigação, porque Deus ama a quem dá com alegria. Está falando de dinheiro aqui. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, soberanudez em toda boa obra. Ou seja, Deus pode fazer você abundar em toda a graça, ou seja, Deus pode fazer você ficar bem de vida, ter dinheiro no bolso, enriquecer, ter dinheiro sobrando. Para quê? Para que você possa semear na casa dele. Versículo 11. Deus pode enriquecer-vos em tudo, para que você seja generoso. Então, isso é muito importante. Existe uma doutrina nos Estados Unidos entre os bilionários americanos, que é o seguinte: Deus não faz ninguém ficar rico para si mesmo. Toda pessoa que enriquece, ela não ficou rico para si mesmo. Ele ficou rico para abençoar os outros. Deus permitiu aquela pessoa ficar muito rica, ou rica, não para ela ficar comprando Lamborghini para ela, comendo caviar, torrando dinheiro em boate, com prostituta e álcool, e não sei mais o que, ou simplesmente fazendo mais mansões e mais mansões e mais mansões e mais mansões, não sabe mais onde põe dinheiro. Tudo no seu egoísmo. Isso não é de Deus. Deus permite que uma pessoa fique rica, e eu estou falando aqui de uma riqueza justa, né? Não de uma riqueza por ladruagem, por corrupção. A pessoa fica rica porque trabalhou, porque foi inteligente, porque teve sorte. Essa pessoa que enriqueceu de um modo correto foi uma permissão de Deus. Talvez até uma bênção de Deus. Mas Deus não fez aquilo para ela gastar com ela mesma. Deus fez aquilo para que ela abençoe os outros, a sociedade, e igrejas, e pessoas que precisam, e segmentos. É por isso que todos os bilionários americanos doam muito. Todos eles têm uma fundação. Verdade. E essa fundação põe bilhões de dólares em projetos sociais. Constroem bibliotecas. Por que os Estados Unidos é o país, provavelmente o maior país do mundo em termos de biblioteca pública? Praticamente toda cidade nos Estados Unidos tem uma biblioteca pública de alto nível. Esse prédio excelente. Livros de tudo quanto é espécie, novos. Computador para todo lado, rede, funcionários. Quem paga isso?
quase todas as bibliotecas públicas dos Estados Unidos são pagas por bilionários. Não é o governo dos Estados Unidos que monta as bibliotecas públicas e mantém. São bilionários. Eles é que constroem, mantêm, pagam o salário, compram, financia. Universidades, por exemplo, as universidades americanas, todas elas vivem de dinheiro. Não tem dinheiro público. Não existem universidades financiadas pelo governo nos Estados Unidos. Ela pode ser até pública, mas o governo não põe um centavo. Quem que põe? Os alunos que pagam mensalidade e alunos, normalmente são alunos da própria universidade que se formaram, ficaram bem de vida, e eles doam. Por exemplo, Harvard, que é muito famosa, uma das mais famosas universidades dos Estados Unidos, a Universidade de Harvard. Eles têm lá, eu li esses dias atrás, eu posso estar enganado, mas eles têm um fundo lá, tipo 50 bilhões de dólares. É o dinheiro que a universidade tem no banco. 50 bilhões de dólares. Eu acho que é até mais que isso. De onde que vem esse dinheiro do governo? Não tem um centavo ali do governo. São de bilionários que doam 5 bilhões, 10 bilhões. Investe na educação, né? Na educação. Por que eles fazem isso? Porque existe nos Estados Unidos essa doutrina entre eles, esse entendimento. Eles entenderam isso, que eles não são ricos para eles mesmos. Eles são ricos para abençoar a sociedade e etc. Por exemplo, a dona do McDonald's, essa rede de lanchonetes, ela tem uma dona, uma mulher americana, norte-americana. Há pouco tempo atrás, ela doou $1 bilhão para uma igreja nos Estados Unidos. Uma igreja só. Tá vendo? $1 bilhão. 1 bilhão, ela doou. Por que ela fez isso? Porque ela é boazinha? Não, é porque ela sabe que o dinheiro que ela tem não é para ela, é para abençoar igrejas, projetos sociais, comunidades, cidades, segmentos, universidades, escolas, fundações de todo tipo, obras sociais de todo tipo. Então, é isso que aqui está falando, aqui em 2 Coríntios. Que Deus, ele nos enriquece para a generosidade. Infelizmente, no Brasil, existe uma tendência de quanto mais rico, mais pão duro. É curioso isso. O pessoal do comércio e que presta serviço fala isso, né? Você vai prestar serviço para uma pessoa mais pobre, vamos dizer assim, ela não reclama do preço, ela te paga direitinho, ela não pechincha, se ela combinou, ela paga. Agora você vai prestar serviço para um rico, ele reclama do preço, ele te paga menos, mesmo combinado 100, ele te paga 80, porque fala que 100 é muito caro, que não sei o quê, que é absurdo. Quanto mais rico, mais pão duro, mais avarento. Que é o inverso do que os bilionários americanos. Quanto mais rico, mais generosos eles são. Que é o que a Bíblia ensina. Quanto mais rico, mais generoso deveria ser, porque o enriquecimento é para sermos generosos. Ou seja, na verdade, eu sou só um administrador do dinheiro. Eu não sou dono dele. Ah, mas eu que trabalhei, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. O dinheiro não é seu. O dinheiro não é seu, não é meu. O dinheiro não é nosso. O dinheiro é de Deus. Verdade. Ele que deu a respiração para nós, ele que dá a vida, ele que faz o nosso coração bater, ele nos dá inteligência. Então, na verdade, ele é a fonte da nossa capacidade de gerar dinheiro. Então, ele é o dono do dinheiro. Então, eu só sou um administrador. A mordomia tem, inclusive, essa ideia. Esse conceito, inclusive, veio dos Estados Unidos, a mordomia cristã. Que eles entendem claramente. Por isso que é um país próspero. Com certeza. Rico, cada vez mais rico, forte, abençoado. Né? Tem problema lá? Tem, mas se você pegar a base americana, é um país extremamente próspero. Rico, riquíssimo. Por quê? Porque explora os outros. Não, pode até ter, mas não é isso. Os Estados Unidos, a base de prosperidade é porque eles têm uma doutrina bíblica. É um país evangélico, um país formado na Bíblia. Com certeza. Não é de base católica, né? Os americanos conhecem a Bíblia. Eles foram formados na Bíblia. Eles conhecem 2 Coríntios 9. Provavelmente esses bilionários, entre eles, haviam cristãos que usaram 2 Coríntios 9 para poder viver. E a gente continua vendo aqui, né? Os benefícios da oferta. E a Bíblia está dizendo aqui que se você for ofertante, Deus vai abençoar você para você ficar mais rico ainda, mais bem de vida, para você ofertar mais ainda. É o que a Bíblia está dizendo. E você pode fazer oração a Deus em cima da palavra dele, porque ele vai atender, né? Mas eu queria falar de dízimo, a gente não vai falar de dízimo, né? Vamos lá. A gente não vai falar de dízimo. Deu uma introdução aqui, tá? Vamos pegar o gancho agora do dízimo. E o dízimo? O dízimo é uma forma de oferta? Mas é uma oferta especial. O dízimo é uma oferta especial, porque é uma oferta que tem um número. A oferta é a seguinte, eu dou, vamos falar agora de dinheiro, né? Vamos falar de dinheiro. A oferta em dinheiro é o quanto eu quiser. É R$1, é R$10, é 1 centavo, é 100 mil reais, é o que eu quiser. Eu dou quanto eu quiser.
a dona do McDonald's deu uma oferta de $1 bilhão. Oferta. Já pensou que envelope gordo que deve ter sido, hein? Chegaram a $1 bilhão lá, o tesoureiro da igreja lá deve ter ficado, meu Deus do céu. Aliás, uma igreja aqui de Belo Horizonte, não vou falar o nome, o pastor lá me contou a história que aconteceu. Eles têm uma sede lá em Belo Horizonte, um prédio enorme, muito bem construído, e o pastor tinha comprado esse terreno e começou a fazer nas fundações e o dinheiro acabou. Acabou o dinheiro. O pessoal da igreja começou a falar com você, é um louco, como é que você fez um negócio desse? Você é irresponsável. Ele ficou muito triste, né? Falou, nossa, tal, será que eu fui errado mesmo? Comecei a fazer as fundações, não vou conseguir terminar, né? Igual aquilo que a Bíblia falou, né? Que vai construir uma torre, não tem com quem terminar, né? Aí ele estava orando a Deus, né? Senhor e tal, me ajuda. Aí ele disse que, ok, orou a Deus e ficou nisso. Aí um dia um rapaz tocou o interfone na casa dele. Então, aí o pastor, falou o nome dele, né? Eu precisava de uma oração. Estou precisando de uma oração agora. E o pastor falou que ele não podia atender naquela hora. Acho que ele estava fazendo um estudo bíblico, ou estava meditando, ou ele mesmo estava orando. Aí o interfone tocou no prédio dele, lá em Belo Horizonte, e o rapaz falou, não, eu sou aqui da igreja, membro aqui, a igreja dele é grande, né? Tem muitos membros. Ele nem conhecia exatamente o rapaz. Não, eu estou precisando de uma oração, pastor. Eu estou numa situação aí que eu estou aflito, angustiado, eu preciso de uma oração. O pastor falou, então tá, eu vou orar, pode subir aqui. O rapaz subiu, ele falou, eu tô aí numa situação, meu pai morreu, e eu tô tendo que cuidar dos negócios dele de uma hora para outra, eu não sei o que eu faço da vida, porque eu não me sinto muito inseguro, muito imaturo para cuidar dos negócios do meu pai morreu de repente, queria que o senhor orasse por mim, para me dar sabedoria e tal. Falei, então tá, ele fez uma oração normal e simples, como a gente faz aí o tempo todo. Senhor, abençoe esse irmão aqui para ele ter sabedoria e tal, para conseguir fazer as coisas direitinho, para dar certo e tal. Em nome de Jesus, amém. Bom, obrigado, pastor, obrigado. Quando vê uns dias depois, a tesoureira da igreja liga. Pastor, tô com um problema aqui. O pastor falou assim, qual o problema, irmão? Então, pastor, tem um envelope aqui no gasofilaço aqui, acho que tinha um papel dentro do envelope, assim, mencionando aqui uma oferta, pastor, mas assim, eu tô achando muito estranho. Tá falando aqui que para a gente entrar em contato, porque tem uma oferta para fazer para a igreja, eu tô meio incomodado, o que eu faço com isso aqui? Não, entra em contato, pode entrar. Isso foi o quê? Foi aí uns 15 anos atrás, eu acho. Acho que até um pouco mais, uns 20 anos atrás. Era uma oferta de 10 milhões de reais. Há 20 anos atrás. Isso é como se fosse hoje uns 40 milhões de reais. Muito. 50 milhões de reais. Do rapaz que ele orou. Por quê? Porque o rapaz não falou na hora, mas o pai dele era riquíssimo, multimilionário. Morreu de repente e deixou as empresas na mão dele. E ele então ali tomou a decisão de vender uma das empresas. Vendeu uma das empresas, separou 50 milhões de reais, como se fosse hoje. Falou, vou dar de oferta na igreja, porque o pastor me atendeu, orou por mim, Deus abençoou. Eu vou dar de oferta, 50 milhões de reais. Com esses 50 milhões ele fez o prédio. Construiu, terminou tudo, mobiliou e tal. Foi o que ele precisava. Ou seja, um rapaz deu uma oferta de 50 milhões de reais. 50 milhões. Para ele, ele fez com alegria, como a Bíblia diz, com alegria, satisfeito da vida. 50 milhões. Isso é oferta. Você faz o que você quiser. Ah, eu não quero dar, então não dê, irmão. Ninguém está te obrigando. Não deu aí. Não eu quero dar R$1, dá R$1 aí. Ah, eu quero dar 50 milhões, dá 50 milhões, ué. Pois é livre. É livre. Ah, eu não quero dar, não dá, então, irmão. Não dá, ué. Pois é. Agora vamos falar de dízimo. Dízimo é 10% da sua renda, daquilo que o Senhor acrescenta na sua vida. E aí é que pega, né? Porque o pessoal fica pegando nisso. Aí nós vamos começar a ver aqui na Bíblia. Não sei se a gente vai ter tempo, irmão Ed. Quanto tempo a gente tem aí? Nós temos aí uns 15 minutinhos. 15 minutinhos, olha. 15 minutinhos. Então vamos ser mais rápido aqui, olha. Vou só citar os versículos sem lê-los. Você vai ver a primeira vez na Bíblia a palavra de dízimo em Gênesis, capítulo 14. Está no comecinho do mundo. Comecinho da Bíblia. E, de certa forma, no começo do mundo, né? Porque Abraão, né? Abraão foi o primeiro dizimista. Não tinha lei de Moisés. Não tinha Malaquias, capítulo 3.
Moisés só foi nascer 500 anos depois. Abraão foi o primeiro homem que deu um dízimo na Bíblia. Está ali em Gênesis 14, versículos 18 a 24. Mas também você vê o dízimo na vida de Jacó, neto de Abraão. Em Gênesis 28, 18 a 22, Jacó faz o voto do dízimo. Esse é muito importante, eu vou ler. Gênesis 28, 18 a 22. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto a Deus, dizendo: se Deus for comigo, Jacó estava num momento muito difícil da vida dele, né? Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto Deus me der, eu lhe darei 10% de volta. O segundo dizimista mencionado na Bíblia foi Jacó, neto de Abraão. Aqui é um voto. Ao que parece, Abraão não fez voto. Ao que parece, a gente não sabe. Abraão deu dízimo a Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? O sacerdote do Deus Altíssimo, que existia antes da lei de Moisés. Então, na cidade de Salém, que é a cidade de Jerusalém, havia um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote de Deus. Um homem de Deus. E Abraão deu dízimo para ele, para que ele pudesse fazer a obra de Deus, que é como a gente tem que fazer com o dízimo. O dízimo é dado na igreja. Eu não posso pegar meu dízimo e dar para os pobres. Tem gente que faz errado também. Não, eu não dou meu dízimo na igreja, não. Eu pego os 10% da minha renda e dou cesta básica para os pobres. Está errado. Está errado. Não vai ser abençoado como a Bíblia diz, porque não é assim que se entrega dízimo. Verdade. A pessoa inventou da sua própria cabeça. Escreveu uma Bíblia para si mesmo. Está tomando o lugar de Deus. E ele acha que ele sabe mais que Deus. E depois acha que vai receber bênção. De Deus, não. Ele não está fazendo o que Deus falou. Exatamente. Deus deu os seus mandamentos para que nós o cumpramos à risca. Não é para inventar, irmão. Não é para você inventar. Você virou Deus agora? É você que faz a lei ou é Deus que faz a lei? O dízimo é para ser entregue na casa de Deus. Abraão entregou para Melquisedeque, que era o sacerdote da casa de Deus. Provavelmente Jacó também. Aqui não fala para quem ele entregou o dízimo, mas certamente ele entregou para alguém que era homem de Deus, num local que havia uma religião de Deus. Provavelmente o próprio Melquisedeque poderia ser vivo ainda, ou alguém que sucedeu o Melquisedeque. E ele, como neto de Abraão, conhecia a história do avô dele, e certamente Abraão falou disso, né? E ele deu dízimo porque Abraão deve ter ensinado para ele. Então, o voto. Antes, sem lei de Moisés, o dízimo é voto. Aí nós vamos para a lei de Moisés. A lei de Moisés, ela prescreve 3 dízimos. Não tem um dízimo só na lei de Moisés. Tem o dízimo do templo, 10% da renda deve ser entregue no templo de Jerusalém, que era a igreja da época, né? Entrega na igreja, vamos falar assim, para a igreja usar naquilo que precisa. Isso é o que está em Malaquias capítulo 3. O segundo dízimo, a pessoa ficava para ela mesma. Ela separava 10% da sua renda para usar com ela mesma. Ela e a família. Como? Para se alegrar na presença de Deus. A Bíblia não dá detalhes o que significa se alegrar na presença de Deus. Mas a ideia é o seguinte: todo homem, casado principalmente, aqui se aplica especificamente a quem é casado, deve separar uma parte da sua renda, e a Bíblia diz dízimo, então é 10%, para investir na própria família. Para se alegrar na presença de Deus. O que é isso? Comprar roupa na igreja, comprar livros sobre a Bíblia para os seus filhos, comprar coisas ou investir em coisas que sejam envolvendo a obra de Deus para a sua família. Por exemplo, o marido e a mulher vão num congresso de casais, como agora o pastor Rogério foi com o Beto, numa igreja em Belo Horizonte, né? Fez um congresso de casais, ficou no hotel e tal. Tem que pagar, porque vai ficar no hotel, né? Certeza. É uma coisa bacana, custou lá um valor. Eu posso pegar 10% da minha renda todo mês e guardar numa poupança, para quando tiver um congresso desse, que eu vou com minha esposa, que eu vou aprender sobre casamento num local confortável, com boa comida, agradável. Tem horas vagas que eu vou na piscina com a minha esposa, ou vou na sauna, ou vou passear. Então eu estou pegando aquele dinheiro e investindo
em memórias, em benefícios da minha família, em Deus. Ou seja, como se Deus estivesse ensinando a gente, invista na sua família para as coisas de Deus. Vamos falar de filhos. Compre Bíblias, várias Bíblias para os seus filhos, configura, uma outra faz barulhinho, a outra é de um jeito, a outra de outro jeito. Compre livros infantis. Eu me lembro que quando eu estava em São Paulo, não tinha ainda internet como hoje, e eu queria que meus filhos assistissem na televisão só coisas bíblicas. Então eu comprei um videocassete e fui na Comev, que era uma distribuidora de fitas evangélicas, vídeos evangélicos, e comprei, na época, R$ 2.000. Isso foi há 30 anos atrás, como se fosse hoje uns, sei lá, uns 10, 12 mil reais, como se fosse hoje uns 12 mil reais, em fitas cassete, VHS, para os meus filhos ficarem assistindo. Desenho animado, Luiz Milinguido, Superbook, filmes cristãos, porque eu não queria que meus filhos ficassem assistindo as porcarias da televisão. Mas eles gostavam de televisão. O que eu fiz? Eu comprei, gastei aí, como se fosse uns 12 mil reais hoje, mais o equipamento, mais a televisão, sei lá, quase 20 mil reais, para que os meus filhos pudessem estar sendo edificados nas coisas de Deus. Igreja, né? Eu gasto gasolina para ir na igreja e levar meus filhos. Então essa gasolina está dentro dos 10%. Eu estou investindo naquilo que faz os meus filhos, a minha família, ser abençoado. É importante. Esse é o segundo dízimo. E o terceiro dízimo era dado de 3 em 3 anos. Não era todo ano, era de 3 em 3 anos. Para o templo usar para caridade, para assistência social. Para viúvas, órfãos, forasteiros, peregrinos, mendigos. Então, esses são os 3 dízimos do judeu. O judeu é obrigado a dar 3 dízimos. Para o templo, usar como quiser, no ministério, para si mesmo e para os pobres. O último, o terceiro dízimo, de 3 em 3 anos. Então, se você fizer as contas, 10 mais 10, 20, mais 10 dividido por 3, 3,33, 23,33% da renda de um judeu é comprometido com dinheiro com percentual definido para as coisas de Deus. 23,33%. Ele não podia pegar o dízimo dos pobres e fazer o dízimo do templo ser o dízimo dos pobres. Ele não podia e não pode fazer isso. É um dízimo para o templo, usar como quiser, e não vai ser para os pobres. O primeiro dízimo não é para os pobres, é para o templo, para a casa de Deus, para que haja mantimento na minha casa, como diz Malaquias. Outro 10% para si e sua família, mas para as coisas de Deus. Ele não podia pegar esse 10% da família e comprar um carro novo meramente. Não, não. Você vai se alegrar na presença de Deus com esse carro? Eu uso para ir na igreja, mais confortável. Então tá bom, então entra. Interessante isso, pastor. Então, isso é dentro da lei. E nos evangelhos? Nos evangelhos, nós não temos um texto que nos obriga a ser dizimista. Então, o cristão, ele não é obrigado a ser dizimista. O judeu é, porque é mandamento. Ele não pode quebrar. Antes da lei de Moisés, Abraão, Jacó foram dizimistas porque eles quiseram. Não eram obrigados, eles quiseram. Dentro da lei de Moisés, os judeus, eles são dizimistas porque eles são obrigados. Mesmo que eles não queiram, eles têm que entregar. Então, numa sinagoga, o rabino vai chegar assim: ó, irmão, cadê seu dízimo? Estou vigiando aqui, viu? Não apareceu o seu dízimo esse mês, não. Faça o favor de entregar. Ele pode fazer isso, porque é um mandamento da lei de Deus, que os judeus têm que obedecer. E dentro da igreja, do evangelho, volta a ser como era na época de Abraão, de Jacó, de Isaac, antes da lei. É uma decisão de cada um. É um voto. Então, se você não é dizimista na igreja, você não é amaldiçoado. Mas se você for dizimista, você é abençoado. Porque as bênçãos continuam valendo. Quando você obedece o mandamento da lei de Moisés, você recebe as bênçãos daquele mandamento. Porque a lei, ela prescreve a maneira como Deus se relaciona com os homens. Então, se eu tenho um mandamento que tem uma promessa, e eu pratico ele, eu serei abençoado pela promessa. Como é que a gente sabe que isso é verdade? Você vai lá em Efésios, onde Paulo fala sobre os pais cuidarem dos seus filhos, e fala dos filhos obedecerem seus pais, Efésios capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Versículo 2. Ele cita um mandamento do Velho Testamento, da lei de Moisés. Honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, obedeça a teu pai e a tua mãe. Então,
Paulo fala para os filhos cristãos obedecerem seus pais, citando o mandamento da lei de Moisés. E diz assim: este mandamento, honrar a teu pai e tua mãe, é o primeiro mandamento com promessa. E cita a promessa: para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Paulo está falando o seguinte: se você, filho, obedecer esse mandamento da lei de Moisés, que é honrar e respeitar seu pai e sua mãe, você vai receber a promessa da bênção, que está lá na lei de Moisés. Mas Paulo fala que vale para nós, cristãos. E só puxando esse gancho, pastor. E o interessante é que o quê? Isso, pessoal, nós somos o quê? Filho de Deus. Sim. Então, o mandamento aqui falou que, ó, obedeça, filho, teu pai e tua mãe, para que teus dias prolonguem na terra e você receba as bênçãos e tudo mais. E hoje nós somos o quê? Nós somos filhos de Deus e Deus deixou esses mandamentos para nós. Sim. Então, nós precisamos obedecer a Deus. E mais, alguém fala assim: ah, mas e se eu não for dizimista, eu não vou receber as 4 bênçãos do dízimo? Não. Não, é lógico que não, hein? Não está obedecendo. Ué, não está obedecendo aí. Não, mas eu quero receber as 4 bênçãos. Então faça, seja o dizimista aí. Não, mas eu não vou obedecer, mas vou receber assim mesmo. Não, onde você arrumou isso? Que lugar da Bíblia diz que você recebe a promessa de um mandamento sem obedecer? Me diga aí onde na Bíblia está isso. Se você conseguir me mostrar na Bíblia que você vai receber as promessas de um mandamento sem obedecer ele, então a gente vai concordar. Mas é claro que não tem, porque seria um absurdo. Porque se Deus abençoar quem não obedece igual a quem obedece, Deus seria doido, injusto e mau. Verdade. Porque se eu não faço e recebo a promessa, a bênção, a recompensa do mesmo jeito se eu fizesse, então eu não vou fazer, ué. Eu não vou fazer, ué. Pra quê? Pra que fazer? Vai ficar a mesma coisa. Vai ficar a mesma coisa. Então, tanto faz fazer como não fazer. Eu sou abençoado do mesmo jeito, então eu não vou fazer, ué. Isso é uma tolice, quem pensa assim, né? Porque a Bíblia está cheia, no Novo Testamento tem 800 mandamentos. Esse aqui que eu citei é um deles. No Novo Testamento vale a lei de Moisés ainda, no mandamento de honrar pai e mãe. E a promessa vale também. Então no dízimo é a mesma coisa. Qual é a promessa do dízimo? Primeira promessa: vou derramar, estou lendo aqui Malaquias capítulo 3, verso 10. Vou derramar sobre você, vou abrir as janelas do céu e derramar sobre você bênção sem medida. Segunda promessa: repreenderei o devorador por vossa causa, para que não vos consuma o fruto da terra. Terceira promessa: a vossa vida no campo não será estéril, ou seja, o seu trabalho não será infrutífero. Você vai trabalhar e vai produzir, vai ver o resultado do seu trabalho. Quarta promessa: todas as nações vos chamarão felizes, ou seja, as pessoas vão ver que você é feliz. A felicidade vai ficar estampada no seu rosto. Sua vida vai mostrar que você é abençoado e feliz. Então, se você é dizimista, você vai fazer prova de Deus. Deus mandou fazer prova de Deus. Ou seja, se você é dizimista fiel, e só tem sentido dizimista se for fiel. Um mês eu dou dízimo, no outro mês eu não dou. Não é fiel mais. Dízimo tem que ser fiel. Entrou 10% da igreja. Não, mas eu estou com cheque especial. Não tem problema. Tira a parte da Tira a parte e entrega. Sabe uma coisa interessante, pastor, que... A minha conta de luz está atrasada. Vai fazer outra coisa, mas o dízimo você não mexe. Porque se eu mexer no dízimo, é assim que a Bíblia diz. Você não pode mexer no dízimo. Inclusive, a Bíblia ensina que quando a gente for entregar o dízimo, a gente tem que falar isso para Deus. Senhor, eu não mexi no dízimo. Eu estou precisando, tem necessidades, tem gente passando necessidade, amigo meu, tem viúva precisando de ajuda, tem órfão precisando de ajuda. Está na Bíblia, está no... Pode procurar que você vai achar. Eu estou precisando, mas eu não mexi no dízimo. Aqui está ele. Por que tem que ser assim? Porque você tem que mostrar que você é fiel. Você tem que mostrar que você é fiel, que nem um grande problema faz você mexer no que é de Deus. Inclusive a Bíblia fala que as primícias, né, do dízimo e outras primícias são de Deus. Então eu não mexo no que é de Deus. O dízimo não é meu, o dízimo é de Deus. Por isso eu não ponho a mão nele. Mas o meu primo, o meu irmão está sem comer em casa. Mexe no dízimo? Não mexe no dízimo. Não mexe. Se você fez o voto. Se você fez o voto do dízimo. Né? Uhum. Agora eu vou dizer o seguinte: mas então, como é que faz e tal? E se eu estiver morrendo de fome, então, você tem fé? Faz prova de Deus. Quantas pessoas já fizeram prova? Deus, eu estou entregando o dízimo, chorando, minha conta de luz está atrasada, a CEMIG falou que vai cortar, a Copasa vai cortar a água, eu estou sem comida, amanhã eu não sei o que eu como, mas eu estou aqui trazendo. Faço prova do Senhor.
que o Senhor me prometeu que abrir as janelas do céu e derramar sobre mim bênção sem medida. Eu estou precisando. Deus mandou fazer isso. E você só faz prova se você precisa. Se você não precisa, você não faz prova. E aí você vai ver que Deus vai suprir você. Vai chegar o recurso. Alguém vai tocar sua campainha, vai te entregar uma cesta básica. Vai pingar um dinheiro nas suas contas que você nem imaginava. Vai acontecer um milagre. E você vai ver que Deus é fiel. Deus não brinca. Aí você vai gerar fé para os outros desafios da vida. Porque não é só dinheiro o desafio da vida. Vai ter dia que nós vamos ter que ter fé para enfrentar uma enfermidade, para enfrentar um filho que está numa situação difícil, caminhos errados, um casamento que está com problema. Eu vou ter que ter fé para enfrentar, vou ter que confiar em Deus. E se eu fui treinado em confiar num Deus fiel na área financeira, que é a parte que o homem mais é sensível, se na parte de dinheiro, onde o homem é mais tendente a ser egoísta, avarento, né, individualista, só pensar nele, onde o homem é mais tentado a ser idólatra, a confiar no dinheiro, se eu consigo confiar em Deus na área que é mais difícil para mim, se eu consigo ser fiel a Deus na área que é mais difícil para mim, eu vou conseguir ser fiel em tudo mais. Eu vou conseguir ser fiel à minha mulher, não vou ser adúltero, eu vou conseguir ser fiel e ter fé quando eu tiver um problema com meu filho que começou a andar nos caminhos ruins, abandonou a igreja. Eu vou ter fé porque eu conheço Deus, eu confio na promessa, eu sei que Deus é fiel. Mas eu fui testado e treinado na área que é mais sensível para o ser humano, principalmente o homem, que é a área financeira. Quando eu entrego o meu dízimo, eu estou dizendo o seguinte: o dinheiro não é o meu Deus. O dinheiro não é o meu Deus. Isso é importantíssimo. Eu não idolatro dinheiro. Mamon não é o meu Deus. O dinheiro está debaixo do meu Deus. Ele mandou fazer, eu faço. Ponto. Igual Jesus. Deus mandou Jesus ir para a cruz. Ele queria ir, não. Ele foi. Mas ele foi. Mesma coisa. Você está lá com o seu dízimo lá. Conta para pagar, dispensa vazia, não sei o quê. O seu irmão precisando de ajuda, não sei o quê. Você olha para o dinheiro e olha para aquilo tudo lá. Você queria dar para o seu irmão, você queria comprar comida, você queria pagar a conta. Mas você fala, não, eu vou ser igual a Jesus. Seja feita a tua vontade, não a minha. Deus mandou, inclusive mandou eu dizer que eu estou entregando, mesmo precisando em outras áreas. E vou fazer prova dele. E Deus vai mostrar-se fiel. Todo mundo que faz isso dá o testemunho. Deus fez um milagre. Pois é, isso é importante, né? Eu provei um pouco disso no meu casamento lá, só contando aqui um pouco rapidinho, né? Que nós tínhamos dinheiro guardado para poder pagar as coisas do casamento, já tínhamos feito compromisso. Minha esposa foi lá, ofertou o dinheiro, deu dinheiro na igreja. Então, o dinheiro do casamento foi ofertado. Foi ofertado. Né? Parece loucura, né? Parece loucura, mas depois Deus fez maravilhas, tudo deu certo, foi uma bênção e tudo mais, né? Pastor, e se fosse pra gente tirar, né, promessa, eu tava pensando aqui, porque existe um versículo na Bíblia, uma passagem na Bíblia, não me lembro exatamente onde está, mas fala o seguinte: aonde que nós colocarmos as nossas mãos, prosperará, e aonde que nós colocamos a planta nos pés, nós vamos quê? Tomar por herança. Isso. Então, o pastor tá falando aqui, eu tô resumindo aqui algumas bênçãos, tirando essas bênçãos também, né? Que, tirando, não, acrescentando as bênçãos de Malaquias 3:10 ali, com mais essas bênçãos também, da onde que nós colocamos as nossas mãos ali, prosperará, baseada nessa promessa, porque eu creio que essa promessa, ela tá vinculado com o dízimo. Por quê? Houve uma época que eu orava exatamente assim: Senhor, eu não aceito, ó, tudo que eu colocar a mão prosperará. Tudo que eu colocar a mão prosperará. Declarava sobre o trabalho, declarava sobre os clientes, declarava sobre tudo. Eu comecei a fazer essa oração, eu tornei isso a minha oração. Mas isso aí só vem o quê? A partir de uma obediência. Sim. Se nós não formos obedientes, não formos fiéis ali com Deus, ofertar, dizimar, estar na presença do Senhor, isso não adianta, pastor. E o interessante é que quando a gente começa a dizimar, quando a gente começa a ofertar, a nossa vida financeira em si, ali, ela começa a ser corrigida. Hoje, você precisa fazer uma administração financeira melhor, aí você vai montar uma planilha, você vai ser mais cuidadoso com os gastos. Exatamente. Então, induz uma série de benefícios. Induz uma série de benefícios, porque aí a gente começa a projetar, né? Eu e com minha esposa, a gente já tínhamos mania de fazer uma poupança ali para os nossos futuros filhos ali. Então, tudo isso foi o quê? A partir de obediência lá atrás. A primeira coisa que a gente faz
tem que tirar o Meu dízimo. irmão Ed, é interessante que você falou aí, que é isso que tem em Malaquias. As pessoas perguntam, por que há uma ênfase em dízimo e oferta? Deus fez essa ênfase. Não foi eu, não foi o Ed, foi Deus que fez. Leia na sua Bíblia. Você tem uma Bíblia, leia ela. Estude a sua Bíblia. Aprenda na Bíblia. Ah, eu não concordo, irmão. Vai ler a Bíblia, irmão. Para de ficar criticando sem saber. É tolice, é pessoa que fala sem conhecer. É um tolo. Vá ler a sua Bíblia, eu estou dando os versículos. Se você quiser, envia para nós. Vem aqui na segunda-feira à noite. Nós temos estudo bíblico. Vem cá, me questiona aqui. Eu não tenho medo de questionamento. Eu vou te responder na Bíblia. Eu vou te mostrar os versículos. Vem cá. Vem cá. Olha o que Deus fala aqui. É interessante essa questão do dízimo, porque o livro de Malaquias, ele é um livro que foi escrito num tempo que o povo de Israel estava se afastando de Deus em várias áreas. Os maridos estavam sendo adúlteros, traindo as suas mulheres. Eles iam no templo, no culto da igreja como templo, avacalhados, não levavam nada a sério, traíam uns aos outros, eram desonestos, corruptos. Eles estavam fazendo uma série de pecados, um monte de pecados. Aí, Deus falou com eles, arrependam-se dos seus pecados e voltem para mim. Aí, vou ler aqui, tá? Deus falando para o povo de Israel: desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, ou seja, mandamentos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, voltem-se para mim, arrependam-se dos seus pecados e corrijam suas vidas, e eu me voltarei para vós outros para vos abençoar, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Olha essa pergunta. O povo de Israel perguntou, Deus, tá bom, a gente quer voltar para o Senhor, a gente quer corrigir a nossa vida. Como é que a gente começa a corrigir a nossa vida? Qual foi a resposta de Deus? Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus responde, vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas que vocês não me entregam. Que são minhas e vocês não me entregam, ficam para vocês. Vocês são ladrões, estão me roubando. É isso que Deus falou para Israel. Com a maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Versículo 10. Tragam os dízimos de volta para a casa do tesouro. Então Deus fala o seguinte, você quer corrigir seu coração? Começa pelo dinheiro. Agora, por que Deus fala que o homem tem que começar a corrigir seu coração pelo dinheiro? Porque o dinheiro é o único antideus que existe. É o único competidor no coração do homem para ser Deus, é o dinheiro. Não é o diabo. A única entidade que pode tomar o lugar de Deus no nosso coração é o dinheiro. Jesus falou isso. Você não pode servir a Deus e o dinheiro ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus ou você serve o dinheiro. Você tem que escolher. Você quer servir o dinheiro? Então você vai servir só o dinheiro. Vai viver para ganhar dinheiro, para torrar o seu dinheiro, para juntar dinheiro. Você é servo do dinheiro. Você adora o dinheiro. O dinheiro é seu Deus. Ponto. Ah, mas eu vou na igreja. E daí? Você é um hipócrita. Um falso. Porque o seu Deus é o dinheiro. Na hora que você está com problema, você recorre a ele. Se você tem ele no banco, você está satisfeito. A sua paz vem por ele. Ou seja, o dinheiro é seu Deus. Ou não. Ou Deus é o seu Deus. Você tem que escolher. É verdade. Quem é o seu Deus? É o único e verdadeiro Deus ou o dinheiro? Você tem que escolher. E como é que você mostra que Deus é o seu único e verdadeiro Deus? Entregando o seu dízimo. E você prova por A mais B, na prática e concretamente, que dinheiro não é o seu Deus. E eu estou falando, é Deus que falou isso. Se você não concorda comigo, você não está concordando com a Bíblia. Você não está concordando com a Bíblia. Aí é um problema seu. Você não quer concordar com a Bíblia? Eu não concordo com a Bíblia. Eu concordo com a Bíblia. E ponto final. E quer discutir comigo? Vem segunda-feira à noite, vem cá. Apresenta o seu argumento. Nós vamos conversar. De boa, pode ficar tranquilo. Eu sou meio bravo assim, mas é porque eu quero que você entenda. Eu estou dizendo que é assim que está, essa é a exegese correta. É isso que está Deus falando. Deus está falando isso que eu estou te dizendo. A primeira coisa que o homem mostra que o coração dele é arrependido, quebrantado, é quando ele é generoso. O avarento não é uma pessoa que voltou-se para Deus ainda, porque ele ainda confia no dinheiro, ele ainda tem o dinheiro como seu Deus. E se o dinheiro é o seu Deus, Deus não é o seu Deus. E pessoas assim, pastor, que é igual avarento, elas sempre vivem o quê? Maquinando mal.
Fica só maquinando mal. Ela não tem Deus no Vem pra coração. bagunçar. Ela só tem dinheiro no coração. Vem pra bagunçar. Né? Ela vai falar mal do pastor, falar mal da igreja, vai falar mal de tudo, reclamar de tudo. É um problema sério. Essa pessoa é um problema sério. Porque ela tem um coração errado. Ela não é nem convertida, né? Porque uma pessoa que tem o dinheiro como Deus não teve um encontro com Jesus ainda. Ele não é convertido, não nasceu de novo, não é cristão de verdade. É um ímpio fantasiado de cristão. Só isso. Porque o cristão de verdade, ele adora a Deus. A Deus. Veja bem que eu não estou obrigando o cristão a ser dizimista. Eu já acabei de falar aqui. O cristão não é obrigado a ser dizimista. Não estou dizendo que quem não é dizimista não é cristão ou adora o dinheiro. Não estou falando isso. Só estou dizendo o seguinte, que a Bíblia está mostrando que a maior prova que existe que alguém não adora o dinheiro é quando ele dispõe-se a colocar o dinheiro debaixo dos mandamentos de Deus. Uhum. O dinheiro não está acima dos mandamentos de Deus. O dinheiro está debaixo dos mandamentos de Deus. Eu aconselho a pessoa a ser dizimista. Na minha opinião e na minha experiência, o dízimo protege o coração do homem contra a avareza. É uma vacina contra a avareza mais forte que existe. Porque não é fácil ser dizimista, não. Eu sou dizimista há 43 anos. Teve vários momentos que eu dei dízimo no cheque especial. Inclusive, o diabo falou no meu ouvido uma vez, tá vendo? Você é dizimista no cheque especial. Aí eu aumentei meu dízimo. O diabo fala mesmo. Quando ele falou isso, eu aumentei. Mas diabo, você está querendo dizer que Deus não é fiel? Então, peraí, eu vou aumentar meu dízimo. Aí eu dava dízimo do líquido, do meu olerite, passei a dar do bruto. E é uma diferença grande. O que aconteceu? Pouco tempo depois, a minha renda foi multiplicada por 3. E Deus faz isso. Pouco tempo depois, a minha renda foi multiplicada por 3. Deus começou a abrir porta aqui, porta ali, consultoria em empresa, lato senso na UFLA, pá. Minha renda era 3 vezes maior. Pouco tempo depois. Que eu fiz prova de Deus. Não, meu Deus é fiel, hein? O diabo tá falando que Deus não é fiel? Que é isso, diabo? Você tá brincando comigo aí? Ah, é? Então agora o meu dízimo é maior ainda. E as pessoas agora é maior ainda. não seguem, né, pastor? E ainda as pessoas duvidam do poder de Deus. Né? E Deus falou, o pastor leu aqui, ó. Façam prova. Mas você precisa ser fiel. Tem que ser fiel. Ser fiel você tem que ser capaz de olhar nos olhos de Deus e falar assim, Senhor, o Senhor sabe que eu sou dizimista e eu também. E o diabo também sabe. Nós 3 sabemos que eu sou dizimista. Eu sei, o Senhor sabe, o diabo sabe. Você tem que olhar no olho de Deus e falar isso. Para você falar isso olhando nos olhos de Deus, você tem que ser fiel. Você tem que ter dado dízimo no dia que era dificílimo dar. Você deu chorando. Você fala, Senhor, aquele dia eu dei chorando. Mas pastor, eu entreguei. Eu não fui infiel. O Senhor pode contar comigo. Aí você vai ver quem é Deus. Você vai ver que Deus é tremendo. E olha as bênçãos pra você ver, né? Tem o quê? Tem alguns meses atrás aí, aconteceu um fato. A minha esposa ela fez um Pix errado. Mandou, porque ela tinha copiado um número que era para ligação. E aí o número ficou salvo ali no celular, né? Porque ela copiou e não copiou o outro por cima, né? O novo por cima que fica é o número anterior copiado. Ela mandou o valor errado. Assim, mandou. Descuida. Mandou errado e aí ela ligou lá, pedindo pra pessoa devolver. Aí a pessoa ainda xingou no telefone, falou que era pilantra, que não sei o que, Pastor, eu tava no quarto lá, tem uma mesa lá, eu fiz oração, falei, Deus, eu sou fiel ao Senhor, faço tudo correto, não desvio pra esquerda, não desvio pra direita, enfrento todos os obstáculos, e eu não aceito isso. Tá aqui a mensagem do meu telefone. Eu vou pegar e mostrar pro senhor. O cara me mandou um áudio, pastor. Passou uns 5 minutos, o cara me mandou um áudio. Falou, senhor, porque eu tinha ligado pra ele já, não tinha mandado mensagem, mesmo assim, nada. E aí eu fiz essa oração, tudo mais. Tipo, eu liguei pra ele 3 dias antes, né? Que eu fui indo aí, chegou nisso eu fiz essa oração. Passou uns 5 minutinhos, o cara mandou mensagem, falou, senhor, vem cá, porque eu vou pegar e vou devolver o seu dinheiro. Entendeu? Mas vem aqui e tal. De certa forma, você fez uma prova de Deus. Eu fiz uma prova de Deus. Entendeu? Mas é isso que Malaquias está falando. É isso que Deus está falando em Malaquias. Exatamente. Faça prova de mim. Você tem que saber que eu sou Deus. Mas você só vai saber que eu sou Deus no momento da dificuldade. Quando está tudo bem, fazer prova de Deus para quê? Exatamente. Tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. A prova de Deus acontece quando você está com um baita problema na sua mão. É ali que você faz prova de Deus. E assim, é isso que nós precisamos fazer, sabe? Nós precisamos ser dizimista
fiéis ali com Deus, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. Adestra seus olhos aí para você começar a enxergar coisas boas, né? Não cai em conversa fiada, ladainha. Ó, se é isso aqui que você acredita, segue firme, sabe? Porque Deus não falha, Deus não erra, É sabe? verdade. Deus não é injusto. E eu queria, assim, terminar, né, dizendo assim, eu sei que algumas pessoas vão falar, mas pastor e tal, eu não quero ser, ou eu não consigo ser, ou eu não posso ser dizimista. Do jeito que você está falando, parece que eu vou ser amaldiçoado. Vou repetir, você não vai ser amaldiçoado, irmão. Irmã, você não vai ser amaldiçoada. Entendeu? Ponto. Ah, mas está escrito lá, com maldição sou amaldiçoado. Porque para Israel era obrigatório. Para você não é. Entendeu? Você não quer ser dizimista, não pode ser dizimista, não consegue ser dizimista, fica tranquila, fica tranquilo. Ninguém vai pôr a faca no seu pescoço, ninguém vai dizer que você está amaldiçoada, que que a sua vida está ruim por causa disso. Ninguém vai falar isso. Você não tem maldição na sua vida. Né? Nós não somos amaldiçoados porque a gente não cumpre alguns mandamentos da lei de Moisés. Né? Não somos amaldiçoados. Por exemplo, guardar o sábado. Se eu não guardar o sábado, você é amaldiçoado? Não, o cristão não é obrigado a guardar o sábado. Porém, se você for dizimista, nós estamos aqui entregando para você um tesouro enorme, quase que um segredo espiritual para prosperidade, não só prosperidade financeira, porque Deus prometeu que você seria feliz. Perfeito. Felicidade envolve outras coisas além do dinheiro. Nós estamos te dando um segredo. Compra o dízimo. Ah, mas eu acho que como cristão eu já sou muito abençoado, então tá bom, irmão, tá bom, irmã, fica assim. Ok. Alguém fala, não, eu estou satisfeito com as bênçãos gerais que um cristão tem, sem ser dizimista. Eu estou salvo já, minha salvação eu tenho, eu vou para o céu, Deus me perdoou os pecados, eu estou bem financeiramente, minha família está bem, eu não vejo necessidade de dízimo. Então não seja dizimista, irmão. Não seja, ué. Ninguém está te obrigando, ué. Ninguém está te obrigando. Ninguém está dizendo que é obrigatório. Ninguém está dizendo que você vai ser amaldiçoado. Estou dizendo exatamente o contrário disso. Você não é obrigado, você não será amaldiçoado. Mas se você quer ter as 4 bênçãos do dízimo, você tem que cumprir o mandamento do dízimo. Simples assim. É só isso. Ah, mas eu não quero essas 4 bênçãos. Então tá bom, não seja dizimista, continua na bênção geral do cristão. Você é salvo, seus pecados são perdoados, que ótimo. Você tem o Espírito Santo, que ótimo. Continua assim. Vai em frente, irmão, vai em frente, irmã. Você, nosso irmão querido, nossa irmã querida, está bem conosco, nós não vamos ficar vigiando você, querendo saber se você é, se você não é. Isso é uma questão entre você e Deus. O dízimo, assim como foi para Jacó, é entre você e Deus. É para você fazer prova de Deus. Para você olhar nos olhos de Deus e requerer as 4 bênçãos. É Exatamente. Isso que nós estamos falando. Certinho? Claro isso? Não confunda as coisas. Né? Não confunda as coisas. Para depois falar, senão fala que o Ed, o Marcelo lá estavam falando que eu sou amaldiçoado. Eu não falei, nós estamos falando, não tá é lá isso. Obrigando a dar o dízimo. Tá obrigando a dar o dízimo, tá vendo aí e tal. Não, venha. Uma vez uma pessoa chegou assim para mim e falou assim: meu marido falou que eu não para mim não dá nem um centavo aqui porque pastor é ladrão. Eu falei assim: dá um recado pro seu marido. Fala para ele que eu estou proibindo vocês de dar um centavo aqui. Se vocês derem um centavo aqui, eu vou devolver na sua conta. Eu não quero que você dê um centavo aqui, é a ordem do pastor. O pastor deu uma ordem, fala para o seu marido. O pastor proibiu eu de dar dinheiro na igreja. Proibiu. É para me frequentar, usufruir dos cultos, usufruir dos eventos, que é tudo de graça, Exatamente. Né? Que os outros estão pagando. Usufrui de tudo. Vem aqui nos eventos, beneficia dos ministérios, de toda a estrutura da igreja e não dê um centavo. Está proibida de dar um centavo. Não quero, está proibida. Entendeu? Simples assim. E continuar, vem amada, querida, valorizada, do mesmo jeito. Fala para o seu marido que você vai continuar sendo amada, sendo querida, sendo valorizada, sendo nossa irmã em Cristo. E eu não quero, se der uma oferta sua aqui, se aparecer o seu nome do seu marido, eu vou mandar devolver. Vai cair na sua conta o Pix. Devolução. Não aceito. Por quê? Porque a obra de Deus não é feita, é feita pelos que querem. É pelos que têm coração generoso. É pelos voluntários. É assim que Deus quer e é assim que nós vamos fazer. Quem não quer, não faça. Não faça. Não é obrigado. Nós vamos fazer com quem quer.
Graças a Deus tem várias pessoas que querem, várias pessoas generosas, várias pessoas voluntárias, que dão seu dinheiro, tempo e forças para a obra de Deus. E é por causa dessas pessoas que a obra de Deus avança. Exatamente. E elas vão ser recompensadas, né? Tem aqui uma promessa aqui em 2 Coríntios, Hebreus 6:10, que está escrito assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos, à igreja. Ou seja, Deus não vai se esquecer de nada que você faça para a igreja, seja por suas forças, por seu tempo ou pelo seu dinheiro. Cada centavo que você oferta, cada minuto de tempo que você gasta para a obra de Deus e cada pequena força que você faz, qualquer pequena atitude que você faz aqui na casa de Deus, Deus vai te recompensar por isso. Verdade. Então, é voluntariedade, se você quiser. Um último argumento aqui, meu irmão Ed, pessoas falam assim, e tal, no Novo Testamento não existe os 10%, isso é coisa da lei e tal. Já falei que não é da lei. Abraão e Jacó deram 10% antes da lei. Mas vamos pegar os 10% da lei. Tem um argumento que eu gosto de usar que é o seguinte, a Bíblia fala assim, sobre a nova aliança, né, que é o Evangelho. Agora, com efeito, Hebreus 8:6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, que é o Evangelho. Uhum. Aliança essa instituída com base em superiores promessas. Então, as promessas do Evangelho são maiores que as promessas da lei de Moisés, que é a aliança mosaica, que é a comparação que Hebreus faz entre o Evangelho e a lei dos judeus, né, a aliança mosaica, Israel. O Hebreus fala o tempo todo que tudo que é do Evangelho é maior que da lei de Moisés. Tudo que é da aliança em Cristo, né, que é a nova aliança, a superior aliança, o Evangelho, o Novo Testamento, é maior do que a lei de Moisés, a aliança que Deus tem com Israel. A igreja é maior que Israel em tudo. Em tudo. Jesus é maior que Moisés, né, o sacerdócio que nós temos em Cristo é maior que o sacerdócio levítico. O sacrifício que nós temos, que é o sacrifício de Jesus, é superior ao sacrifício de animais. As promessas nossas são maiores que as promessas da lei de Moisés. Tudo é superior. Aí eu falo o seguinte, você acha que faria sentido na aliança inferior, que é a aliança de Moisés com Israel, a aliança de Deus com Israel por meio de Moisés, a aliança mosaica, que é inferior à aliança que nós temos com Deus em Cristo, aqui isso é 10% e aqui isso é menos? Faz sentido isso? Não faz sentido. Quer dizer, para o judeu, que está numa aliança inferior, baseada em promessas inferiores, num sacerdócio inferior, num sacrifício inferior, em tudo inferior, é 10%. Para nós que estamos numa promessa superior, num sacrifício superior, promessas superiores, aliança superior, é menos de 10%. Tem cabimento aí. Não tem cabimento. Não tem cabimento aí. Só pensar um pouquinho aí. Ou seja, pensando nisso, é esperado que o cristão ele não seja dizimista mesmo, não. Ele seja tudimista. Ele não entrega nem 10%, ele entrega tudo. Entrega tudo. Estou exagerando, né? O que eu quero dizer? Que o cristão não tenha limite, que 10%, enquanto para o judeu 10% era o teto, né? No máximo 10%, para o cristão deveria ser o piso, no mínimo 10%. Porque se a minha aliança é superior em tudo, vai ser inferior na contribuição, no valor de contribuição. Se por uma coisa pior eu contribuo com 10%, numa coisa melhor eu contribuo menos de 10%. Menos de 10%. Se numa coisa inferior eu empenho 10% do meu esforço, numa coisa superior eu empenho menos de 10%, isso não tem cabimento aí. É por isso que eu não me reduzo ao dízimo. O pastor Jaime, que foi um dos pastores que começou aqui, ele falava comigo assim, 10% é muito pouco, eu doei 20%. Um dos donos do supermercado Bretas, eu vi uma entrevista dele, ele falou que ele entregava 90% para a igreja, ficava com 10%. O fundador daquela indústria de máquinas pesadas, aquela maior indústria de máquinas pesadas do mundo, me fugiu o nome aqui agora, está me acontecendo isso. Caterpillar. Caterpillar é a maior indústria de máquinas pesadas do mundo. Uma indústria bilionária. O fundador dela chamava-se alguma coisa Caterpillar. Caterpillar é o sobrenome dele. Ele era crente. E ele falou o seguinte, que ele não achava justo entregar 10% para Deus e ele ficar com 90%.
Falou, vou inverter isso aí. Ele entregava 90% para a igreja e ficava com 10%. É igual o dono do Bretas. Um dos donos do Bretas diz que faz a mesma coisa. Ele entrega 90%. E ele é católico, o dono do Bretas, hein? Ele entrega 90% da renda dele para a igreja católica. E vive com 10%. É claro que a renda é boa, 10% dá para ele viver. Mas ele vive num apartamento pequeno, o carro dele é um carro popular. Tranquilo ali. Vive tranquilo e tal. 90% da retirada dele, como um dos donos do Bretas, vai para a igreja católica. Caterpillar não era católico, ele era evangélico, né? De alguma igreja evangélica nos Estados Unidos. Ele fazia a mesma coisa, ele entregava 90% da renda dele para a igreja e ficava com 10%. Que é a ideia certa. Não estou falando que tem que ser 90%. Estou falando o seguinte, se o judeu que está numa aliança inferior tinha como meta 10%, eu, que estou numa aliança superior como cristão, tenho que ter mais do que isso. Por isso que eu, Marcelo, não fico nos 10% de jeito nenhum. 10% é só uma parte. Eu completo com ofertas. Como eu já disse, as minhas ofertas muitas vezes são maiores que o dízimo. Já dei tudo, já dei 100% do meu salário. Uma vez a igreja estava precisando, uma necessidade, não tinha caixa, eu falei, não foi nem o salário de um mês, foi as férias. Eu recebi minhas férias, né? Com um adicional, eu peguei as férias inteirinho com um adicional, entreguei para a igreja. Podia fazer isso, não me limitou, né? Claro, não demorei a trocar de carro, aquela coisa toda. Mas não passei fome por isso. Exatamente. Minha família não foi desassistida por isso. Nunca minha família passou fome por causa de dízimo. Nunca. Não vou deixar, isso não vai acontecer, até porque eu vou fazer prova de Deus. E Deus não vai falhar. Exatamente. Né? Eu estava construindo a minha casa e meu filho falou, você não vai dar conta de terminar não, pai. Não vai dar conta não. Eu falei, calma, filho, eu vou fazer prova de Deus. Calma que eu vou resolver isso. Todas as vezes eu fiz prova de Deus. Todas as vezes o recurso de alguma forma vinha e a casa foi terminada. Deus entrou providência. De uma maneira ou outra, Deus acha um caminho, a gente acha um caminho junto com Deus e a coisa vai. Amém. Então a gente passou do tempo, né? Mas por último eu faço esse argumento. E também queria dizer que você pode pedir a Deus, que Deus como diz aqui em Hebreus, né? Deus não é injusto para se esquecer do seu sacrifício, do seu investimento. Você pode pedir a Deus. Neemias fez isso. Se você for na carta de Neemias, você vai ver Neemias 3 vezes orando a Deus, pedindo para Deus se lembrar que ele investia na obra de Deus. Está em Neemias 13, 29 e também está em Neemias 5, 14. Você vai ler lá, de 14 até 19, você vai ver Neemias, está em Neemias 13, versículos 30 e 31, também o versículo 14 do capítulo 13, e em Neemias 5, dos versículos 14 a 19, você vai ver Neemias falando com Deus assim, Senhor, o Senhor viu que eu me empenhei, me esforcei, dei do que era meu, peguei do meu dinheiro e ajudei na sua obra. Ele fala explicitamente isso, lê lá para você ver. E ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim para o meu bem. Vou até ler o versículo 19 aqui do capítulo 5. Lembra-te de mim, ó Deus, para o meu bem, e de tudo quanto fiz a tua obra. É mais ou menos o que Malaquias falou, que segundo os Coríntios 9 fala. Deus não vai se esquecer. É por isso que eu falo que quem trabalha para Deus é muito bem pago. Ninguém trabalha para Deus de graça. Ninguém serve a Deus de graça. Deus paga e paga muito bem. Melhor que qualquer outra pessoa. Então, vale a pena servir a Deus com dinheiro, com o tempo e com as forças. Amém. Glória a Deus. Pessoal, então é isso, né? Teve um estudo, né? Nós vamos voltar com outros estudos também. Então, eu vou deixar o vídeo aí para você da primeira parte, né? É para você estar acessando aí, deixa o seu comentário aí também, curte, compartilha o vídeo com outras pessoas. Nós nos vemos aí até o próximo vídeo, tá? E obrigado mais uma vez, professor Marcelo. Eu que agradeço. E nós vamos continuar. Até mais, viu, gente? Até mais. Tchau, tchau.